Inicialmente, boa tarde a todos os colegas que estão aí estourando pipoca ou perdendo um pouquinho do tempo conversando com a gente aqui. Eu não tenho muita experiência com isso, então eu peço que vocês, de antemão, já me perdoem por algumas gafes que eu cometer, mas o objetivo da gente aqui é dividir um pouco de conhecimento, buscar a informação de vocês, também o retorno. Gostaria de agradecer, Nestor, muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre uma honra a gente poder falar para os colegas que estão interessados em estudar e ampliar seus conhecimentos. O tema que nós discutimos e selecionamos para falar seria sobre o câncer de boca. Por que nós escolhemos esse tema? O câncer de boca é uma doença, é a mais grave em termos de morbidade para a odontologia. Ou seja, é aquela doença que nós podemos ter como desfecho a morte do paciente. Por outro lado, é uma doença que, quando o cirurgião dentista intervém fazendo diagnóstico precoce, orientando adequadamente o paciente ou dando o adequado suporte ao paciente durante o tratamento, nós conseguimos melhorar em muito o prognóstico da doença, bem como melhorar de maneira extremamente significativa a qualidade de vida desse paciente. Então, eu estou mostrando aqui para vocês na tela um exemplo do nosso grupo de trabalho. Nós estamos há 20 anos trabalhando no Hospital Universitário enquanto projeto de extensão, através do ambulatório de estomatologia. Então, é um projeto de extensão do Departamento de Patologia, ao qual eu pertenço, dentro do Hospital Universitário, que sempre nos recebeu de braços abertos. Então, há 20 anos, nós vamos fazer agora 20 anos de atuação e sempre buscamos fazer uma parceria com todos os colegas. É óbvio que com uma atenção extremamente especial para os colegas da Rede SUS, mas nós servimos como referência para o Estado, uma das referências para o Estado, para tratamento de lesões de boca de uma maneira geral, tanto benignas, infecciosas, quanto as malignas. Mas nos assusta, e esse é o termo exato, nos assusta o crescimento, o aumento do número de casos de câncer. Eu diria nos últimos 10 anos isso tem crescido muito. Então nós resolvemos fazer uma retrospectiva, falar um pouco da história do câncer de boca para vocês. Isso eu espero que não seja novidade para vocês, mas eu acho que é importante a gente, muitas vezes, insistir nos mesmos temas, nos mesmos tópicos, porque muitas vezes nós, profissionais, achamos que estamos atentos a tudo no paciente e pode ser que coisas importantes estejam passando. Um pouco da história do tabagismo. Por que tabagismo? Porque o tabagismo e o etilismo são os fatores etiológicos, sem dúvida, mais importantes para o câncer de boca intraoral. Então, tem trabalhos que mostram, e de uma maneira bastante importante, que, por exemplo, o tabagismo, ele, em países da Ásia, começa aos 4 anos. Já trabalhos no Brasil mostram que na adolescência, e o que seria considerado adolescência? Acima dos 12 anos de idade, o número de pessoas que fumam já é muito grande. Então, o início precoce da observação, desde o odontopediatra, que começa a observar aquela criança, até o dentista que trabalha mais com a parte de pediatria, com adolescentes, observar esses hábitos que estão se instalando naquele indivíduo é uma coisa extremamente importante, tem ganho muita repercussão em termos de prevenção do câncer de boca. Tem trabalhos inúmeros, eu selecionei apenas alguns, que corroboram a ideia de que os adolescentes devem se tornar alvos prioritários de campanhas de prevenção, justamente com que objetivo? Para que o tabagismo e o etilismo, que são drogas consideradas aceitas socialmente, realmente não se instalem tão precocemente na nossa população. Existem, obviamente, leis, por exemplo, aqui em Florianópolis, a Lei Municipal 8042, que é de 2009, onde preconiza uma Floripa sem fumaça. Isso não é, obviamente, só uma prerrogativa aqui de Florianópolis, mas do Brasil como um todo. Começou, a partir de 2009, então, começou a legalmente podermos brigar contra o tabagismo em ambientes públicos, em respeito às pessoas que não têm esse hábito, que não precisariam ser os fumantes passivos, no caso do tabagismo. O etilismo a gente sabe que é um pouco mais complicado de lidar, né? São inúmeras as alterações que o tabagismo e o etilismo causam na mucosa bucal, inúmeras. Nós salientamos algumas, trouxemos alguns casos clínicos e os dentistas, de uma maneira geral, assim como os meus alunos na graduação, na pós-graduação, têm uma tendência natural de o quê? De destacar ou de salientar, de observar primeiro as alterações dentais causadas pelo tabagismo. Isso é normal. Então, hiperpigmentações, doença periodontal, alterações na pigmentação
da dentina e do esmalte são coisas que nos saltam aos olhos pela própria formação que nós temos da odontologia, que é muito voltada, para a atenção ao dente. No entanto, eu, como estomatologista, e aqui representando um grupo de estomatologistas e patologistas bucais que trabalham no hospital universitário, tenho que chamar atenção para essa mancha negra. Assim como essa área está hiperpigmentada e é uma área de dentina cervical, que a dentina, todos sabem aqui que a cor original da dentina é amarelada. Assim como uma dentina pode estar enegrecida pela pigmentação, pelo tabagismo, uma mancha originalmente branca pode estar pigmentada pelo tabagismo. Então, aqui em destaque no nosso quadradinho, nós temos uma leucoplasia. Uma leucoplasia secundariamente pigmentada pelo tabagismo, que no caso dessa paciente era pelo fumo de corda, que é o que mais deixa escuro realmente a superfície dental, enfim. Então, esse é apenas uma amostra de como o nosso olhar tem que sair do dente, tem que tirar o foco só do dente e ir para tecidos moles. Porque a velocidade de replicação das células, dos tecidos moles bucais, da mucosa, ela é muito rápida. E como nós somos seres humanos, DNA, né, composto por DNA, as nossas mitoses estão ocorrendo a todo tempo. E o tabagismo e o etilismo, sem dúvida, principalmente o tabagismo, ele faz com que essas mitoses possam ser atípicas, possam ser aberrantes, possam ser mal feitas e dar origem a um tecido alterado. O nosso organismo tem mecanismos de controle, de checklist, ou seja, de controle dessas células alteradas. Mas esses mecanismos também podem falhar e costumam falhar, infelizmente, senão nós nunca teríamos as lesões malignas. Então, nesse exemplo aqui, nesse slide que eu estou mostrando aqui, nós vemos outra alteração bastante clássica observada em pacientes fumantes, que é aquela língua saburrosa, que tem restos alimentares, muitas bactérias e tem aqui a mesma pigmentação. Nós estamos falando do mesmo paciente. Até aí, novamente, de novo estamos acostumados. Mas será que nós estamos acostumados a olhar os cantinhos da boca do paciente? Por exemplo, a parte de bordo lateral posterior de língua, onde nós temos as papilas foliáceas ou foliadas, que são agregados de tecido linfóide, que respondem a agressões através do seu aumento de volume, assim como adenoides, assim como amígdalas, assim como linfonodos cervicais. Então, se nós não tracionarmos muito bem a língua do paciente para observar essa região aqui que está delimitada pelo meu quadradinho aqui, nós podemos deixar passar uma área muito nobre onde a incidência do câncer de boca é bem alta. Então, nós temos que ver, nós temos que analisar, fazer uma autocrítica se o exame que nós estamos fazendo no paciente está sendo um exame completo de todos os locais onde realmente a gente precisa atuar enquanto profissionais da área da saúde, enquanto cirurgiões dentistas. O tipo mais comum de câncer de boca é, sem dúvida, o carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas, também conhecido como SEC, certo? É o tipo mais comum. Óbvio que nós temos outros. Nós podemos intraoralmente ter melanoma, ter linfomas, enfim, mas mais importante em termos de estatística é, sem dúvida, o SEC, que é o carcinoma espinocelular. Nessa imagem, nós temos uma foto clínica clássica de carcinoma, ou seja, uma úlcera com área central necrótica, bordos elevados, localizado em bordo posterior de língua, bem naquele cantinho que eu salientei para vocês antes, que precisa ser examinado com muito cuidado, próximo à localização das papilas foliáceas ou foliadas, onde o paciente, no seu autoexame, provavelmente não vai conseguir ver aquela região, porque ele não sabe tracionar a língua tão bem quanto nós profissionais. Essa úlcera, no caso, é uma úlcera de tipo crateriforme, que é das apresentações clássicas, tem uma base endurecida, então se eu palpar essa úlcera, ela é endurecida porque significa que aquele câncer já saiu do epitélio, que é a origem tecidual dele, e já foi para o tecido conjuntivo, já está enviando células para um outro tecido, já está invadindo localmente músculo, glândulas, tecido conjuntivo, e a necrose mostra o quê? Que essa lesão está crescendo e que mesmo ela tendo bastante vascularização, ela não consegue manter toda a integridade do tecido e algumas áreas necrosam. Então isso significa que a velocidade de formação
dos vasos ali dentro não está sendo suficiente para controlar, para conseguir nutrir toda a multiplicação celular que ocorre dentro de um carcinoma. E isso mostra a gravidade desse tipo de doença. Aqui nós temos uma imagem clínica de um carcinoma no seu estágio mais avançado, um carcinoma que teve origem a partir de rebordo alveolar, onde nós conseguimos ver, na área que eu vou destacar agora com a setinha, uma área de osso exposto, necrótico. Essa cor escura é pela necrose do osso. Nós temos uma úlcera que já abriu, ou seja, uma úlcera crateriforme, que permitiu a exposição ao meio bucal desse tecido ósseo, e na radiografia aqui, no caso na panorâmica, mostrando uma lise óssea, que essa é a característica realmente do carcinoma, quando ele invade tecido ósseo, uma lise óssea com aquele aspecto conhecido tradicionalmente como roído de traça. Quando a presença de dentes, existem dentes na região, esses dentes podem ter uma reabsorção apical, conhecida, um afilamento da região apical, conhecida como reabsorção em ponta de lápis, e os dentes podem dar o aspecto de flutuação dental, parecem que eles estão voando naquela massa tumoral. Obviamente que nesse caso que eu selecionei para vocês, para mostrar a gravidade da exposição de osso necrótico, nós não temos dentes então, no local, então esses dois aspectos destacados não podem ser vistos, mas fica muito nítida a gravidade da reabsorção da lise óssea de limites imprecisos quando o carcinoma invade osso. Esse autor, Neville, na verdade esses autores e colaboradores são livros clássicos dentro da patologia bucal e eles mostram a evolução que nós temos desde o início de uma mucosa normal que começou a ser alterada pelo tabagismo e pelo etilismo, passando por fases de alterações já visíveis clinicamente, como uma leucoplasia mais fina, depois uma leucoplasia mais espessa, depois uma leucoplasia com aspecto mais corrugado, mais rugoso, até chegar numa leucoeritroplasia, onde geralmente nós já temos a ocorrência de um carcinoma in situ. Relembrando o que é carcinoma in situ. Já é um câncer de boca, no entanto, ele ainda está no início e ele ainda está restrito ao epitélio, ele não invadiu os tecidos adjacentes, ou seja, seria um diagnóstico extremamente precoce de um carcinoma. Tem trabalhos que mostram, trabalhos americanos e trabalhos europeus, que mostram que esse período de uma mucosa normal, apontada aqui no início da nossa seta vermelha, até o aparecimento de uma leucoeritroplasia, que seria a lesão cancerizável mais grave, instalação de um carcinoma in situ já na intimidade dos tecidos, que depois vai invadir, se tornando um carcinoma invasivo, pode levar até 7 anos. Então, isso é muito variável, depende da quantidade de cigarros que o paciente fuma, depende de comorbidades, diabetes, outras doenças importantes, depende do estado nutricional do paciente, depende do DNA de cada um, ou seja, se o paciente tem histórico ou não de parentes com câncer, mas é inquestionável que a evolução de uma mucosa normal, como está aqui, até uma mucosa com uma alteração, tipo um carcinoma in situ, não é rápida, ela é lenta. Então, dá muito bem para que esse paciente seja orientado e seja observado com esses olhos, com esse olhar do cirurgião dentista, de buscar no paciente fumante, e principalmente no paciente fumante e etilista, as lesões cancerizáveis. Então, relembrando, a lesão cancerizável mais comum se chama leucoplasia, que é considerada, é tida pela OMS como uma placa branca não removível à raspagem, em paciente fumante, em paciente que tem os fatores de risco, estamos falando de carcinoma intraoral, obviamente, e que, ao ser examinado no exame histopatológico, a partir de um tecido biopsiado, observamos muita hiperceratose, que é a parte branca, e alterações nas camadas do epitélio, principalmente na camada intermediária, que se chama acantose. Então, essas são alterações ainda benignas, mas que mostram que alguma coisa muito errada já está acontecendo com esse tecido. Nós temos que ter muito cuidado no acompanhar lesões cancerizáveis. Nós temos o controle clínico, a nossa capacidade de observar alterações numa lesão como essa, por exemplo, dessa extensão, no paciente fumante é muito restrito. O nosso olho é muito mal acostumado. Ou seja, pequenas alterações nós não vamos conseguir identificar apenas olhando. Nós temos que biopsiar. Então, sempre que possível, sempre que for um paciente em condições de ser operado, sempre que a lesão for no local operável, devemos remover. Não se deve acompanhar simplesmente lesão cancerizável em paciente fumante. Deve-se intervir. É melhor intervir e vir uma alteração
benigna do que nós não fazermos a intervenção e deixarmos o carcinoma evoluir. Outra lesão cancerizável, que é menos frequente, mas não menos importante, é a eritroplasia, que seriam manchas, placas vermelhas, também de origem não inflamatória. Tanto a leucoplasia quanto a eritro são diagnósticos de exclusão. Eu tenho que observar bem se não poderiam ser outras lesões bucais. E em 95% dos casos nós já temos na eritroplasia o que nós observamos aqui destacado nas setas, que são mitoses atípicas, ou seja, lesões, células já malignas, porém ainda dentro do epitélio, não foram para o conjuntivo, ou seja, ainda não invadiram outro tecido, o que também é considerado ainda um bom momento para diagnóstico e tratamento com melhor prognóstico para o paciente. Quando nós falamos de câncer extraoral, e aí nós vamos nos ater ao carcinoma de lábio, nós temos que considerar a queilite actínica como principal lesão cancerizável. A queilite actínica, então, corresponde ao apagamento da linha entre semimucosa e pele, a presença de áreas de descamação, áreas esbranquiçadas, ressecadas, um processo de endurecimento do lábio, que corresponde ao quê? A alterações que o sol, que a exposição solar crônica, que acontece mais em pacientes agricultores, em pescadores, em garis, em pessoas, em pedreiros de obra, ou seja, pessoas que estão expostos ao meio externo por muito tempo sem proteção adequada, desenvolvam. Então, áreas que ulceram, pequenas áreas, pequenas crostas nessas queilites têm que ser biopsiadas também. Se nós encontrarmos alterações como essas destacadas aqui na lâmina, onde temos alterações de conjuntivo, alterações do epitélio, hiperceratinização, ainda sem carcinoma, perfeito, ótimo. Fizemos diagnóstico precoce e temos que tratar essa lesão. No entanto, infelizmente, no sul do Brasil, a nossa camada de ozônio está muito prejudicada, nós temos observado um aumento muito importante de câncer de lábio em pacientes expostos cronicamente ao sol. Podemos incluir também aí jardineiros, surfistas, enfim, todos aqueles profissionais que se expõem ao sol cronicamente. Não podemos também deixar de falar de algumas lesões que têm ganhado muito a mídia ultimamente, como as lesões associadas ao HPV, ao vírus do papiloma humano. Intraoralmente existe uma lesão que se chama leucoplasia verrucosa ou leucoplasia proliferativa verrucosa, que é uma lesão branca, como vocês estão vendo, que não tem relação com tabagismo e etilismo. Acomete mais mulheres acima dos seus 45, 50 anos, que não têm esses hábitos, obviamente por ser uma lesão intraoral não tem nada a ver com exposição solar, mas que são positivas para HPV oncogênico, principalmente o 16. Então nós observamos nessa paciente aqui áreas que foram biopsiadas, essas duas áreas que eu marquei agora, e essa aqui onde já tínhamos carcinoma in situ. Então, a leucoplasia proliferativa verrucosa, ela é menos frequente, mas são lesões de difícil tratamento. Por exemplo, todos vocês que fazem clínica teriam uma dificuldade, assim como nós, mesmo que temos mais experiência com isso, de fazer a remoção cirúrgica de uma lesão com tamanha extensão localizada em assoalho de boca, com comprometimento, provável comprometimento de vasos importantes, de assoalho de boca, de ducto excretor de glândulas salivares, enfim. Muito difícil de tratar, mas são lesões que, ao longo da vida do paciente, têm uma grande chance de se transformarem em câncer de boca. As variações clínicas, as manifestações clínicas do carcinoma de boca já invasivo, já instalado, são múltiplas. Nós temos aqui várias imagens, por exemplo, carcinomas em região retromolar, que se estendem desde processo alveolar, pegam região de palato mole, indo para palato duro, se estendendo para a mucosa jugal, regiões como esta que pegam, que se estendem desde região retromolar, palato mole, úvula, palato duro, região de assoalho anterior de boca, região palatina, onde temos aqui uma lesão proliferativa, que todas elas já eram carcinoma. Pela extensão, pela localização delas, nós sabemos que o tratamento dessas lesões não vai ser um tratamento fácil. Ou seja, o paciente que tem um câncer de boca vai sair do tratamento com algum grau de mutilação, menor ou maior. Outros casos de carcinoma em língua, como esse, que tem uma úlcera exofítica, lembra mais um nódulo, como esse, que tem uma úlcera mais crateriforme, com áreas importantes de necrose, como este, que tem uma área
mais exofítica, uma área crateriforme, como este que é predominantemente crateriforme, como este que afeta a região lá das nossas papilas foliáceas que eu comentei anteriormente. Então, em todos os sítios anatômicos da boca nós podemos ter carcinoma. É óbvio que língua e assoalho anterior de boca são os locais preferidos, mas nós não podemos deixar de sempre examinar esse paciente com muita atenção em todos os sítios anatômicos, para que não aconteça como esse paciente, por exemplo, que veio, procurou o cirurgião dentista de uma determinada unidade e com a queixa de que, o meu dente caiu, o meu dente estava mole e eu consegui tirar ele com a mão, ele caiu. Ao passo em que, na verdade, o que causou a perda de estrutura desse dente foi uma invasão óssea causada por o quê? Por esse carcinoma em assoalho de boca, bastante grande, com áreas de necrose, uma lesão que não poderia passar despercebido por nenhum profissional da área da saúde e da odontologia. Os carcinomas, eles não são bonzinhos não, eles vão invadindo, como este, por exemplo, que teve a sua origem em mucosa jugal e que se estendeu atravessando musculatura mastigatória, masseter, bucinador, se estendeu para a face do paciente, envolvendo lábio superior, lábio inferior, aflorando, digamos assim, ou seja, ulcerando para o meio externo. Um caso gravíssimo, onde dificilmente o paciente consegue ser tratado de maneira adequada e onde esse carcinoma, desde a parte intraoral até a extraoral, já passou por vasos, por nervos, por músculo, ou seja, ele comprometeu de maneira irreversível muitos tecidos. Ou casos como esse, também, onde o diagnóstico já é feito pela metástase cervical. Então, a primeira metástase do carcinoma intraoral e de lábio também é via linfática, acometendo os linfonodos. Então, observem o tamanho desse linfonodo. Observe o tamanho desses linfonodos cervicais. Então, além de tratar o carcinoma intraoral, agora o profissional tem outro problema, ou seja, tem uma metástase em linfonodos. E isso aumenta muito o grau de dificuldade de tratamento, já terá que técnicas terão que ser associadas entre cirurgia, radioterapia, quimioterapia, enfim, dificultando muito a sobrevida desse paciente, reduzindo a sobrevida desse paciente. Ou casos como esse, onde essa senhorinha teve o diagnóstico de um câncer de boca localizado em palato duro e rebordo alveolar, estendendo para palato mole, diagnosticado pelo oftalmologista. Por quê? Porque ela procurou um oftalmologista apenas quando a lesão, que do palato invadiu o seio maxilar e chegou em assoalho de órbita, começou a causar uma alteração visual. Então, o que aconteceu com essa paciente? Ela procurou o oftalmologista. Observe uma paciente simples, uma paciente muito humilde e, no momento do diagnóstico dessa lesão intraoral, feito o estadiamento dessa paciente, ela já tinha metástase pulmonar. E, obviamente, ela também tinha metástase em linfonodos. Então, um caso gravíssimo onde nós ajudamos muito pouco ou, muitas vezes, até não ajudamos em nada. Então, nós temos que repensar algumas condutas mesmo. Aqui mais um caso de carcinoma intraoral, uma úlcera crateriforme envolvendo palato duro, causando aquele aspecto clássico que nós citamos anteriormente de flutuação dental, onde parece que o osso foi comido por uma traça, né? Nós aqui em Florianópolis brincamos dizendo que poderia ser comido por cupim também, porque nós temos tantos cupins aqui em Florianópolis que poderia ser comido por cupim e não por traça. Mas por quê? É uma lise óssea extremamente importante e esse aspecto de flutuação dental, mostrando a gravidade e as sequelas, o comprometimento de dentes. Histologicamente, eu sou suspeita para falar porque eu sou estomatologista, mas trabalho com uma equipe excelente de patologia bucal, nós temos laboratório de patologia bucal nos dando todo o suporte. Então, para nós que temos uma estrutura que favorece, fazer o exame histopatológico é quase que uma rotina, mas nós sabemos a dificuldade que muitos de vocês têm por terem laudos emitidos por médicos, muitas vezes laudos não conclusivos, enfim, isso tudo tem que ser repensado. Mas é só o exame histopatológico que vai realmente dizer o grau de diferenciação daquelas células para que o profissional consiga, então, fazer o planejamento adequado do tratamento. Lembrando que a decisão do tratamento não é responsabilidade do dentista. É o médico, cirurgião de cabeça e pescoço, que coordena, ou que deveria coordenar, a equipe que trata câncer de boca, intraoral e de lábio. É diferente de outros tipos de lesões malignas,
como linfomas, leucemias, que o chefe da equipe é oncologista ou oncohematologista. Na nossa área, o chefe da equipe, a pessoa que toma a principal decisão, é o cirurgião, é um médico cirurgião de cabeça e pescoço, que faz o que se chama de estadiamento do paciente, ou seja, avalia quais os órgãos comprometidos, se a lesão está localizada só em boca, se já invadiu linfonodos, se já invadiu órgãos à distância, como o pulmão e outros. Então é ele que diz se a primeira opção de tratamento, que é o tratamento cirúrgico, poderá ou não ser realizado. Sempre que possível, deve-se remover a lesão. Por que eu digo sempre que possível? Porque muitas vezes a localização anatômica do tumor é extremamente difícil, trazendo muitas sequelas para o paciente. No entanto, a máxima dentro da nossa área é: sempre que possível, deve-se remover o que for possível do tumor cirurgicamente. É óbvio que temos que considerar também as condições do paciente, se ele é cardiopata, a idade, se tem condições de ficar horas numa cirurgia, tudo isso tem que ser avaliado, por isso que a equipe médica tem que ser acionada. Temos aqui algumas sequelas de tratamento, como, por exemplo, perda de um bom pedaço da língua, tanto aqui, observada aqui, como em lateralidade. Então, esse paciente terá dificuldades de deglutição, de fonação. O ideal é que ele fosse avaliado também por um fonoaudiologista, por um fonoaudiólogo, para que as dificuldades que ele vai ter com a deglutição de alimentos, com a deglutição, com a ingestão de água, com a fonação e com a própria movimentação da língua para a autolimpeza da boca, fossem exercitados e fossem minimizados. Então, sequelas cirúrgicas, como perda de tecido importante. Nesse caso, por exemplo, foi perdido um bom pedaço de palato mole e um pouco de palato duro e rebordo alveolar. Então, esse paciente fica com a voz anasalada, ele vai, quando se alimentar, quando comer alguma coisa, vai ter introdução de alimento na cavidade nasal por essa região posterior, ou seja, palato mole funciona, úvula faz falta. Tudo isso tem que ser muito bem considerado, mas continuamos defendendo que a máxima é, sempre que possível, a lesão seja removida. No caso desse paciente aqui que perdeu uma hemimaxila, e vocês estão vendo aqui os cornetos nasais, é óbvio que esse paciente vai ter dificuldades na sua alimentação, na sua fonação, mas a remoção cirúrgica do máximo de tecido neoplásico aumenta a sobrevida do paciente. Sequelas cirúrgicas extraorais, como essa que nós estamos destacando aqui, que é a cicatriz de um esvaziamento cervical, onde linfonodos foram removidos do pescoço, juntamente com uma hemimandibulectomia desse paciente. Sequelas como as sequelas intraorais, como perda de tecido de maneira significativa, principalmente em palato duro e palato mole e rebordo alveolar, podem ser muito minimizadas com a confecção de próteses bucomaxilofaciais. Prótese bucomaxilofacial é um tipo de prótese desenvolvida para pacientes que têm grandes perdas, seja por motivos oncológicos, seja por grandes traumas, por acidentes, por tiros, enfim, acidentes com armas de fogo, enfim. E quem faz isso é um especialista em prótese bucomaxilofacial, porque exige muita experiência para que tecidos friáveis, muitas vezes num pós-cirúrgico imediato, sejam manipulados. A radioterapia. A radioterapia, ela, na nossa área do câncer de boca, ela deveria ser considerada um tratamento adjuvante, ou seja, um tratamento complementar para tratamento das margens comprometidas que não puderam ser removidas durante a cirurgia e para tratar também a parte cervical. Linfonodos que eventualmente não puderam ser removidos ou evitar que mais linfonodos sejam comprometidos. Também tem sequelas, como por exemplo a radiodermite. O que é a radiodermite? Aqui nós vemos um paciente com uma cicatriz cirúrgica de um esvaziamento cervical alto, ele foi submetido a uma hemimandibulectomia por um carcinoma de assoalho lateral de boca e ele está com a pele vermelha porque está sendo irradiado. Quando eu tirei a foto desse paciente, eu pedi a ele, quando eu planejei fazer essa foto, eu disse para ele: o senhor vem daqui a uns dias sem fazer a barba, que eu quero ver onde o senhor tem barba, para mostrar a vocês que os folículos pilosos da área irradiada são destruídos, os folículos pilosos da área não irradiada não são destruídos. Quando o paciente é do gênero masculino, isso nos ajuda muito, até no planejamento de reabilitador. Em mulher, isso é obviamente mais difícil pela ausência de folículos pilosos espessos. Outra sequela de tratamento bastante grave para nós é o trismo.
Quando o paciente perde a capacidade de abertura de boca, por exemplo, uma pulpite que acometa um dente posterior, uma restauração que seja necessária num dente posterior. Se eu tenho uma limitação de abertura de boca, eu vou ter meu tratamento prejudicado. Mas muito mais do que isso, o paciente com trismo tem associado a dor e a dificuldade mastigatória, o que é muito grave, porque a alimentação é fundamental para a manutenção da vida. Mucosite oral. Mucosite oral, temos o quê? Úlceras decorrentes de lesões que a mucosa normal sofre em decorrência da radiação. Então, no caso desse paciente, úlceras que são extremamente doloridas, por exemplo, essas em palato duro, em palato mole, associadas a eritema, isso faz com que o paciente, na hora de engolir um alimento, não consiga, ele diga, dói muito, não consigo engolir. E aqui, a aplicação de laser, que nós fazemos tratamento com laser terapia de baixa intensidade no nosso serviço, onde nós damos o suporte a esses pacientes, úlceras em língua, doloridas. A mucosite oral da radioterapia, ela ocorre mais na área que foi diretamente afetada pela radiação, o que difere um pouco de mucosite da quimioterapia que nós já vamos falar. Quando as glândulas salivares são afetadas, nós temos casos como este, onde o paciente não tem mais nada de saliva. E essa perda, geralmente, ela é definitiva. Pode-se haver alguma recuperação, mas geralmente ela é definitiva. Ou seja, as glândulas salivares que foram afetadas pela radiação, se a dose da radiação recebida for acima de 50 grays, ela não terá mais função. Ela pode estar ali como um tecido inerte, fibrosado, mas não vai mais funcionar. E nós sabemos muito bem da importância da saliva para a manutenção da microbiota bucal, para a mastigação, para a retenção de próteses mucosuportadas, então saliva faz muita falta. Além disso, a ausência de saliva faz com que traumas causados pela alimentação, pela consistência dos alimentos, sejam mais doloridos para o paciente. Falta o nosso lubrificante natural. Temos aqui um caso onde o paciente até teve saliva, mas uma saliva com uma qualidade tão ruim que ela mesma nos disse, preferia não ter saliva do que ter uma saliva espessa, que desencadeia náuseas no paciente. Então, alterações salivares são extremamente comuns no paciente que faz radioterapia e importantes para a qualidade de vida do mesmo. A falta de saliva, então, propicia, por exemplo, infecções como essa, infecção por Candida albicans, infecção fúngica comum na cavidade bucal, mas que causa dor, causa desconforto, no caso desse paciente afetando língua, afetando região de comissuras, dificultando a alimentação, causando muito desconforto, e são infecções oportunistas, ou seja, se elas se manifestam com esse grau de intensidade, é também porque esse paciente não está bem de saúde, ou seja, ele não está conseguindo se alimentar, se hidratar de maneira adequada. E esse caso é um caso bem chocante, é do mesmo paciente que nós apresentamos anteriormente, onde, num período de menos de um ano, nós tivemos uma mudança extremamente significativa da saúde bucal desse paciente pela ausência de saliva. Aqui, nessa imagem, vocês conseguem observar que ele tinha os 6 dentes antero-inferiores e um ano depois esses dentes não existem mais. Isso se chama cárie de radiação. É uma cárie rampante, extremamente agressiva, onde os micro-organismos bucais fazem uma festa, conseguem se instalar nos tecidos duros e, na ausência de saliva, na ausência de cuidados, orientação adequada, escovação cuidadosa, uso de substitutos da saliva, observem como essa língua do paciente está seca, essa mucosa desidratada, fazem com que isso aconteça. E aí nós vamos ter um outro problema, que é o que fazer com esses dentes. O pessoal da endodontia tem nos ajudado muito, fazendo uma técnica chamada sepultamento dental, que nós vamos falar um pouquinho depois. Porque esses dentes, em teoria, não podem manter fonte de infecção, mas eles também não devem ser removidos, ou pelo menos não sem um planejamento muito bom, porque temos o risco de desenvolver uma outra doença que se chama osteoradionecrose, que é uma osteomielite onde o osso necrótico que foi irradiado se expõe ao meio bucal, é infectado secundariamente por bactérias de origem odontogênica. Aqui vocês veem bem, dentes amplamente destruídos por cárie e um fragmento grande de osso tentando ser eliminado pelo paciente. Esse osso irradiado, infectado,
ele se expõe espontaneamente ao meio bucal, o organismo tenta eliminar parte dele, muitas vezes com supuração, com dor, com muito desconforto, mas é importante saber que esse osso aqui está necrótico, e osso necrótico não tem revitalização, ou seja, necrosou, ele vai ser perdido mais cedo ou mais tarde. Então, a principal causa da osteoradionecrose são as cáries de radiação não tratadas, o paciente não orientado, ou a manipulação inadequada desse osso irradiado de maneira inadvertida. Aqui também mostramos a vocês algumas áreas de osso necrótico pequenas, expostas, e aqui um protocolo de laser terapia que nós também temos para ajudar no fechamento dessas feridas após a remoção de osso necrótico. Existem também algumas técnicas, como o uso de azul de metileno associado à laser terapia, numa técnica chamada de PDT, que é a terapia fotodinâmica, onde, por exemplo, esse paciente que foi submetido a uma exodontia numa área amplamente irradiada, vejam que ele não tem barba naquela região, apresentou uma fístula extraoral. E essa fístula era uma fístula ativa. Então, nesse paciente, nós fizemos uma abordagem tanto extraoral quanto intraoral. Mas lembrando que osteoradionecrose é a principal sequela, temos que evitar que ela se instale, tirando dentes amplamente comprometidos em área que vão ser irradiadas, como por exemplo nesse paciente. Ele sabia que tinha um carcinoma, seria irradiado, tivemos tempo de fazer o preparo, é melhor que ele fique dentro, que depois nós conseguiremos reabilitá-lo, do que ter que se submeter à cirurgia de raízes como essa, dentes como essas, amplamente infectados e com risco altíssimo de osteoradionecrose. Aqui está o sepultamento dental. Então, o que é o sepultamento dental? Em pacientes que receberam dose muito alta de radiação nesse osso, nós não fazemos as exodontias. Observem que esses dentes não apresentavam lesões periapicais crônicas, isso é importante de salientar, e foram tratados endodonticamente por colegas da especialização em endodontia, e vai aí o meu agradecimento aos colegas da BO, que fazem o tratamento desses nossos pacientes, e aos nossos professores da endodontia da Universidade Federal, que também nos dão suporte a isso. Lembrando ou reiterando que esses dentes não têm lesões periapicais crônicas. Se existe lesão periapical crônica, nós somos obrigados a removê-los, correndo sim o risco de não fechamento desse alvéolo e da instalação da osteoradionecrose. Aqui em outro caso de sepultamento, novamente reitero, não tem lesões periapicais. A quimioterapia. A quimioterapia ela é utilizada para lesões que são consideradas inoperáveis ou como outro adjuvante para evitar metástases à distância, como, por exemplo, metástases em pulmões, no rim. E a mucosite oral é a principal sequela da quimioterapia, só que ela é mais agressiva do que a mucosite oral da radioterapia. Por quê? Porque as lesões tendem a ser maiores, espalhadas por todas as mucosas, não só boca, como mucosa nasal, mucosa do trato gastrointestinal, mucosa genital, e elas são muito mais facilmente infectadas secundariamente, principalmente por infecções fúngicas secundárias, porque o paciente em quimioterapia ele está sendo tratado de uma maneira diferente, ou seja, o quimioterápico está causando toxicidade em todas as células que estão se reproduzindo num ritmo mais acelerado. Por isso que a quimioterapia muitas vezes cai cabelo, causa ressecamentos de pele, alterações intestinais, porque ela não age só na mucosa bucal, mesmo sendo para tratamento de um câncer de boca. Então aqui temos várias lesões ulceradas, recobertas por um exudato fibrinoleucostário, infectados secundariamente, lesões também extraorais, como essas de comissura, envolvendo pele. Então é um paciente que tem um outro grau de debilidade, de comprometimento sistêmico. Mais um caso aqui de mucosite oral com infecção fúngica em paciente em tratamento quimioterápico. Observem a extensão das lesões, observem a concomitância de infecções fúngicas junto com a mucosite e, novamente, aqui uma demonstração dos nossos protocolos, que não são nossos, na verdade, são da literatura, nós aplicamos esses protocolos nos nossos pacientes e que são tratados no nosso serviço de odontologia hospitalar do HU, onde está o ambulatório de estomatologia.
Diante de tudo isso que eu mostrei para vocês, eu acho que vocês tiveram condições de relembrar um pouco a questão do câncer de boca e seus tratamentos, mas eu queria voltar a salientar uma coisa que eu acredito mesmo, acredito piamente, ou seja, o minucioso exame da cavidade oral, uma boa anamnese, orientação adequada aos pacientes para abandono de tabagismo e etilismo ou de outras drogas que também influenciam, os cuidados com a exposição crônica ao sol, e a realização de biópsias bem feitas, bem planejadas, bem executadas, feitas com o carinho que elas merecem ser feitas, né? Ou seja, de selecionar uma área não necrótica, de selecionar mais de um fragmento sempre que possível, continuam sendo o nosso padrão ouro de diagnóstico, tá? Aqui exemplos de biópsias incisionais, onde nós temos o quê? Pequenos fragmentos sendo removidos. No caso, nesse exemplo, 2 fragmentos. Não tem que biópsia não tem regra. Sempre vou tirar um fragmento, sempre vou tirar 2, não. Depende da extensão da lesão e das características clínicas dessa lesão. Muitos de vocês, eu acredito que têm um receio, muitas vezes, de fazer uma biópsia, mas biópsia é um procedimento considerado de baixo grau de complexidade. Mas, porque procedimentos cirúrgicos de muito mais complexidade são feitos por vocês, mesmo em unidades básicas de saúde, como extrações mais complicadas, enfim. Mas a biópsia ela tem que ter alguns cuidados, como remoção do fragmento de uma maneira delicada para que ele não amasse, acondicionamento em frasco de formol a 10%, envio para o patologista em tempo hábil, não pode deixar esse frasquinho de formol um mês lá parado na unidade de saúde, porque o material deteriora. E sempre que vocês precisarem, o nosso laboratório de patologia bucal do curso de odontologia está aqui para ajudar. Nós recebemos biópsias encaminhadas por colegas de outros locais. Temos, inclusive, agora uma abertura através de projeto de extensão, também para consultórios particulares que pagam uma taxa via FAPEU, via Fundação de Apoio à Pesquisa Universitária, e que pode ser enviado para cá também. E nós temos também alguns instrumentos que vêm lá da otorrino, que muitas vezes o pessoal do otorrino, da cirurgia de cabeça e pescoço nos emprestam para áreas de mais difícil acesso, como, por exemplo, pinça saca-bocado, para remoção de tecidos em locais de mais difícil acesso, com o bisturi a frio, bisturi convencional. Ok. Bom, não sei como é que eu fui de tempo, mas enfim, eu gostaria de deixar o nosso serviço à disposição. Nós atendemos via CISREG, o encaminhamento é via CISREG, portanto, para o ambulatório de estomatologia do Núcleo de Odontologia Hospitalar do HU. O nosso ambulatório de entrada é às terças-feiras à tarde, né? E nós temos outros ambulatórios específicos para pacientes oncológicos, como, por exemplo, ambulatório de sexta de manhã, de terça de manhã, mas que aí são encaminhados internamente, ou seja, o paciente tem que entrar pelo ambulatório de terça-feira à tarde via sistema de regulação ou equivalente. Agradeço a atenção e estou à disposição tanto do Nestor quanto dos colegas para perguntas. Obrigada. O pessoal de Jaguaruna, então, Tá. perguntou se pessoas que têm aftas com frequência, em sequência, têm possibilidade de adquirir câncer. Não. As aftas são consideradas doenças atualmente classificadas como doenças da autoimunidade. Elas, inclusive, são menos frequentes em pacientes fumantes, que seriam aqueles pacientes de risco ao câncer de boca, e são doenças com etiopatogenia totalmente diferentes, ou seja, paciente que tem afta mesmo, doenças consideradas úlceras aftosas recorrentes, não tem maior ou menor risco de fazer câncer de boca. São o mesmo risco de outros indivíduos. Certo. Então agora a pergunta do pessoal de Fraiburgo. Se na UFSC é feita essa prótese bucomaxilar... Bucomaxilofacial. Maxilofacial, Isso. Não, na verdade, não fazemos, infelizmente, não temos estrutura para fazer a parte de reabilitação com prótese bucomaxilofacial. Os nossos pacientes são atendidos por uma especialista na área, uma especialista em prótese bucomaxilofacial, que via medida judicial e via, processo administrativo, acho que esse é o termo correto, via processo administrativo, mas em algumas vezes até via medida judicial para acelerar o processo, e abertura de edital e licitação na Secretaria de Saúde, conseguimos então a reabilitação desses pacientes. Temos conseguido, graças a essa parceria, mas enfim, a reabilitação é uma etapa importante para o paciente conseguir mastigar, falar de maneira adequada, ingerir alimentos sólidos e líquidos, enfim, se reabilitar socialmente, né?
complementando o que a professora Liliane falou, antigamente, Santa Catarina mandava para São Paulo, para outros estados, para reabilitar o paciente. Depois nós começamos a realizar aqui, porque nós temos uma profissional especialista nessa área. Tá? Antes era necessário fazer um processo judicial, então só por via judicial. Hoje em dia nós temos já um convênio, um acordo com essa dentista e ela faz via um convênio que fez com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, é um processo administrativo, quem realiza é a Secretaria Municipal, que vai encaminhar para a Secretaria Estadual, tem que ter todos os gabaritos, tem que ter já uma avaliação médica, ter já o paciente sido tratado, já está estabilizado na parte de oncológica, né? E essa prótese é uma prótese muito especial. Tem removido tecido duro, tecido mole, então ela tem que ter um suporte especial, tem que ter todo um cuidado especial. E a dentista que realiza esse procedimento, ela tem que fazer um controle muito periódico, com muito cuidado para manter a paciente em bom estado de saúde. Por isso que é importante. Mas é um processo administrativo, quem faz é a Secretaria Municipal, encaminha para a Secretaria do Estado e ela vai encaminhar para essa dentista. Aí Benedito Novo pergunta se uma prótese que não é bem ajustada pode causar câncer. Os traumas crônicos por prótese, eles só podem favorecer a instalação do câncer se o paciente já for um paciente de risco. Ou seja, trauma crônico por si não causa câncer. Trauma crônico num paciente que fuma muito e que bebe muito e que tem uma história genética na família bastante importante é um fator a mais. Mas o trauma crônico usualmente causa ulcerações e causa hiperplasias associadas a próteses mal adaptadas. No entanto, qual é o cuidado que nós sempre temos? Muitos pacientes edêntulos há 20, 30, 40 anos não vão mais ao dentista. Então, muitas vezes aparece uma lesão, eles acham que essa lesão é por trauma da prótese e protelam a situação. Não, eu não vou avaliar porque eu acho que é a prótese que está machucando. E realmente isso a gente sabe, as próteses acabam se desadaptando com o tempo em função da reabsorção óssea. Mas muitos pacientes não têm prótese nenhuma, são edêntulos totais e mesmo assim vão desenvolver o câncer se tiverem os fatores de risco. Então, vamos usar a questão das próteses como uma maneira a mais de observar o paciente, áreas de trauma, enfim. Mas o traumatismo crônico não causa câncer sozinho. O pessoal de rodeio aí quer saber, com relação às colas de próteses, se tem alguma contraindicação. A mais comum que tem no mercado é o Corega, né? Na verdade, não tem contraindicação. O que elas podem, não tem consequência com relação ao câncer de boca. O que a gente observa muito comumente é que as colas de prótese, quando não são bem removidas, quando as próteses não são bem higienizadas, elas favorecem a retenção de alguns alimentos e predispõem a infecções fúngicas, principalmente, como principalmente a Candida albicans. Então, candidíases são bastante frequentes em pacientes usuários de próteses que usam as colas e que não fazem aquela higienização adequada. Se o paciente ainda for idoso ou usar medicamentos que reduzem o fluxo salivar, existe maior tendência ainda ao acúmulo de bactérias, de fungo ou de restos alimentares nessas colas, favorecendo o aparecimento dessas doenças. Mas com relação ao câncer de boca, não. A Uruçanga pergunta qual o tempo de sobrevida do paciente após a cirurgia. Classicamente, os pacientes com câncer de boca recebem alta após 5 anos. Ou seja, 5 anos é o tempo médio que a Organização Mundial da Saúde estipula para um controle considerado um controle mais rigoroso, um controle mais próximo do paciente. Após 5 anos, os controles são feitos de uma maneira um pouco mais espaçada. No entanto, isso é muito variável, depende muito do tamanho da lesão, se ela foi diagnosticada no seu início ou não. Câncer de boca tem cura? Tem, sim, desde que diagnosticado precocemente. Câncer de boca vai matar o paciente em 1 ano? Vai sim, se o paciente tiver um diagnóstico muito tardio, se ele já tiver metástase em linfonodo, tiver já metástase em pulmão.
Geralmente o que causa a morte do paciente não é a lesão primária, ou seja, não é o câncer de boca, mas sim a metástase que ele causa no paciente, principalmente em pulmão, em fígado, em pâncreas, em rim. Então isso é que geralmente leva à morte do paciente. E para que ocorra metástase, a maior chance é que o diagnóstico tenha sido tardio ou uma lesão que foi diagnosticada, mas não foi tratada em tempo hábil, enfim. Tem uma pergunta. Lembrando, né, professora Liliane, que quanto mais tarde também ser o diagnóstico do câncer, geralmente aumenta a sequela local, né? Com certeza. Quanto maior, porque toda cirurgia de câncer é mutiladora, toda. Então, uma lesão pequena, que pode ser removida com uma cirurgia parcial, uma remoção parcial de língua. Né, quase. Exatamente. Se ela for deixada evoluir, vai ter um prejuízo muito maior para o paciente, né? Qual é a sua recomendação? Eu estou me metendo aqui, mas só que eu acho que é importante, eu quero reforçar sua recomendação quando lá na atenção básica, o dentista olhar uma lesão. Qual é a recomendação? Qual é a entrevista? Qual é a anamnese que ele deve fazer para começar a justificar, a suspeitar que aquela lesão seja uma lesão pré-maligna ou cancerosa? Primeiro que essa lesão ela tem que estar presente há um tempo, ou seja, não é uma lesão que está ali há 2 dias, 3 dias, mas o paciente relata a permanência da lesão por mais de 15 dias, por mais de 3 semanas. Outra coisa é o próprio exame clínico que nós fazemos, ou seja, ser uma lesão que não entra, você elimina outras hipóteses diagnósticas, você vai ficando sem hipóteses diagnósticas e vai se direcionando as lesões cancerizáveis pelo perfil do paciente. Ou seja, nós temos que conversar com o paciente abertamente sobre tabagismo e principalmente sobre etilismo, porque muitos omitem a questão do etilismo. E uma potencializa a ação da outra. Com certeza. Né? Uma aumenta a malignidade Exatamente, da outra. Com certeza. Bom, próxima pergunta vem de Videira, um estomatologista de lá está perguntando quantos laboratórios de patologia oral existem no estado? Essa é uma pergunta muito boa. Pouquíssimos, pouquíssimos. Eu vou falar de serviços públicos, por quê? Porque aqui é o nosso tema, né? Mas mesmo em privado, são muito poucos patologistas bucais que atuam em laboratórios, a maioria em laboratórios médicos. Eu desconheço um laboratório de patologia tocado ou conduzido só por patologistas bucais, exceto o que nós temos aqui no curso de odontologia da UFSC. Mas nós temos colegas que são patologistas bucais vinculados à Univale, por exemplo, em Joinville, né? Temos alguns patologistas que trabalham em laboratórios médicos em outras cidades, mas totalmente público pelo SUS, eu acredito que seja só o nosso. O ideal é que fosse um laboratório de patologia oral, mas não havendo esse, a maioria dos municípios tem convênio com laboratórios de patologia geral clínico, tá? O que a gente recomenda? Faz a biópsia, encaminha para esse laboratório de patologia, ele vai dar o laudo e dependendo desse laudo, tu vai procurar ou vai já encaminhar conforme o laudo já para um centro oncológico, né, para um hospital, ou então vai procurar um outro patologista que possa dar uma definição, uma segunda opinião, tá? É importante não ficar, como a professora Liliane ainda há pouco falou, em observação. Não, a gente não vai ficar em observação esperando o tumor aumentando. A gente tem que ir acompanhando, mas tem que ter alguma atitude. Tá? Então, justificou, suspeita que tenha alguma lesão, encaminha para o CEL, da atenção básica, o especialista no CEL, um estomatologista ou um bucomaxilo, ou qualquer dentista vai fazer esse exame mais detalhado, tá? Vai fazer a biópsia. O município que não tenha CEL de referência, ele deve ter algum dentista, algum cirurgião dentista, que seja referência para essa área. Tá? Nós temos só 4 dentistas aqui, não temos especialista, não temos um CEL de referência. Então, entre os 4, vai ter um que tenha mais capacidade, um que goste mais do assunto, que estudou mais o assunto, tem interesse, ele vai ser referência. Tá? E
sempre nós encaminhamos para o CEL, e devemos encaminhar para o CEL ou para esse dentista de referência, e encaminhar para um hospital, para um médico fazer a avaliação geral depois. Os hospitais, os municípios têm pactuações com vários tipos de hospitais, e esses hospitais, na maioria, têm condições de receber o paciente. Benedito Novo perguntou qual o câncer bucal mais frequente. É o carcinoma epidermoide, o carcinoma espinocelular, ou carcinoma de células escamosas. Todas as imagens que nós trouxemos para vocês hoje foram deste tipo de câncer. Nós não abordamos aqui linfomas, osteosarcomas, condrosarcomas, melanomas. Nós abordamos só o câncer de boca mais comum, que é o espinocelular e o epidermoide, associado ao tabagismo e o etilismo. Ok. Aí, Videira pergunta como o Estado poderia nos ajudar para que os exames fossem encaminhados para um único e especializado laboratório. O Estado, ele está procurando não centralizar os procedimentos. Então, nós estamos procurando, em todas as maneiras, descentralizar todos os tipos de procedimentos. Tá? Em princípio, isso é responsabilidade do município fazer esse laudo inicial, esse exame inicial. Tá? Agora, na dúvida, a lesão é uma lesão, como a professora Liliane falou, que é uma lesão de longo tempo. Se a pessoa examinar, é uma lesão de 15, 20 dias, um mês, vai encaminhar para o CEL ou vai fazer a biópsia própria, quando é uma lesão muito pequena, até a atenção básica para fazer a biópsia, encaminhar para um laboratório de patologia, ele já vai dar um diagnóstico. Se vocês acham que não é compatível, pode pedir uma segunda opinião. E daí eu acredito que seria interessante, tá? A maioria das faculdades de odontologia. Elas têm laboratórios especiais de patologia. Tá? Então, encaminhar para uma das universidades. A Universidade Federal tem esse laudo, pode encaminhar algumas coisas para alguns setores assim da oncologia também específico. O próprio CEPOM, né? O CEPOM, tá? O CEPOM. O laudo, não que vai... O laudo para eles avaliar e fazer uma avaliação se há necessidade de uma segunda opinião. Adiante ou não. Tá? Procurar, quem sabe, desenvolver no município ou na região, tá? Convênios com laboratórios que possam contratar até estomatologista. É o que a professora Liliane falou, que tem alguns locais que tem clínicas ou laboratórios médicos, mas que tem odontologista trabalhando, cirurgião dentista trabalhando. Em Blumenau, se eu não me engano, tem uma clínica. Em Blumenau tem uma clínica, que é um laboratório, que tem uma dentista que faz a patologia. Tá? Que eu sei, é particular, mas eles fazem convênios. Tá? E as universidades. Próxima pergunta vem de Novo Horizonte. Com relação à osteoradionecrose. Isso aí. Em lesões malignas de pescoço ou tireoide, também deve-se fazer o tratamento profilático, removendo raízes residuais, raspagem Já localizei aqui, a pergunta. E demais tratamentos cruentos antes da radioterapia? Bom, então só vamos esclarecer. A osteoradionecrose, ela é uma lesão óssea do osso irradiado. Então, por exemplo, geralmente a tireoide é tratada com iodoterapia. O carcinoma de tireoide residual é tratado com iodoterapia, que é uma espécie de uma quimioterapia. Não é usual ou não é tão usual ter radioterapia no carcinoma de tireoide. Mas o carcinoma, os carcinomas intraorais, ou, por exemplo, melanoma de pele e alguns carcinomas baso de pele também são tratados com radioterapia. Essa radioterapia vai afetar os ossos maxilares por extensão. Depende muito da dose da radiação que chega naquele tecido ósseo e depende muito do grau de acometimento daquela maxila por infecção. Agora, toda a área que vai ser irradiada, se tiver focos sépticos dentais, ou seja, dente com lesão periapical crônica, que não é possível de ser tratada a curto prazo, doença periodontal, que é muito mais comum até na nossa população,
dentes com raiz fraturada, enfim. O ideal é o tratamento dessas fontes de infecção, possíveis fontes de infecção para o osso, previamente à radioterapia. Sempre que possível, 3 semanas antes do início da radioterapia. E acontece, principalmente pelo SUS, que a gente tem esse tempo. Porque até fazer a máscara, até fazer o planejamento, geralmente leva um mês, 4 a 5 semanas para começar a radioterapia. Então dá para fazer um planejamento. Óbvio que esses pacientes têm que ter prioridade em relação aos demais, ou seja, não dá para deixar ele numa fila de espera. Se ele tem que fazer 5 extrações, vão ter que fazer 5 extrações talvez no mesmo dia ou nesse período curto de tempo, mas aí nós não estamos trabalhando mais com a situação ideal, estamos trabalhando com o que o paciente precisa naquele momento. Outra coisa importante é assim, todo paciente que é oncológico, independente se ele é da boca ou se é de qualquer, ele tem que ter umas condições ideais de saúde, ou melhorar das condições de saúde dele. Então é importante, ele tem um câncer de pulmão, mas se ele for fazer alguma quimio, alguma rádio, procedimentos que vão debilitar o organismo dele, se ele tiver com as condições da boca melhor, é mais importante, porque depois pode ter sequelas. Imagina atender um paciente que está passando por um processo de quimioterapia. É mais complicado. É importante todo paciente que o CEL vai encaminhar, que é oncológico, ele já fazer uma avaliação prévia, já fazer um planejamento para incluir esse paciente no seu tratamento emergencial. Ele vai ter que furar fila, ter prioridade. Então, encaminhou, ele tem um CO, tem um câncer de boca, vai pro hospital para fazer tratamento. Já faz o planejamento que ele precisa, já agenda, ele vai lá no hospital, volta e antes de fazer os procedimentos médicos cirúrgicos, ele já se adequa, faz uma adequação bucal. Extrai o que tem que fazer, entra para fazer a endo, se precisa fazer endo. Isso tem que ser com rapidez. Isso é importante. Tá? O paciente vem da atenção básica, vai para o CEL, ele volta para a atenção básica, ele é um paciente que tem que ser monitorado. O paciente do CEL, que é oncológico, vai ser encaminhado, ele sai do CEL, vai para oncológico, volta para o CEL para ser monitorado no CEL e depois de muito tempo é que ele vai para a atenção básica. Tá? Ele vai ficar meio com supervisão do CEL. Salto Veloso pergunta qual a estratégia para aumentar a saliva em idosos, que é uma queixa bastante recorrente. Problemas de saliva são muito frequentes e por diferentes motivos. Por exemplo, o idoso, muitas vezes, ele é polimedicado. O que significa isso? Ele usa um medicamento para controle da pressão, um diurético, ou para controle da glicemia, se ele é diabético, um ansiolítico, um calmante para ele dormir melhor. Então é muito comum um paciente idoso ingerir medicamentos que causam ressecamento de mucosa. É muito complicado aumentar a saliva desses pacientes. Nós temos que aumentar a hidratação com água, mas principalmente com substitutos da saliva. Então é saliva artificial mesmo. Não temos no mercado, temos no mercado brasileiro poucas alternativas para compra, elas são caras, mas as farmácias de manipulação fazem. Então, spray para uso diurno, então o paciente tem que borrifar várias vezes ao dia, gel para uso noturno e algumas soluções para bochecho que tem um espessante que aumenta a hidratação da mucosa. Geralmente são manipuladas por farmácias sérias, idôneas, que se preocupam com isso. Temos no Brasil também sites de compra para medicamentos, por exemplo, da linha de Biotene, que é uma linha americana, da linha Xerostom, ou Xeros, ou Quimhidrate, que é uma linha europeia, são linhas europeias, mas isso tem um custo, e nós estamos falando aqui de paciente SUS. Então, sendo muito realista, nós temos que mandar manipular, o que reduz muito o custo. Uma prática que nós temos usado com paciente do nosso ambulatório, principalmente para a noite, é o uso do KY. O KY é um lubrificante vaginal em meio aquoso, não é em meio alcoólico, que pode ser usado para aumentar a hidratação durante a noite. Aplicar com o dedo uma fina camada de KY na mucosa bucal. O KY, pelo menos aqui pra gente, ele está como um dos medicamentos que consta na rede. Então, ele é de uso
obviamente, para mucosa genital, mas ele pode ser usado para mucosa bucal, porque as mucosas, do ponto de vista histológico, são muito parecidas. Certo. Santa Terezinha relata que tem um paciente que procurou assistência odontológica na unidade básica após o tratamento do SEC, com todos os dentes acometidos por cárie de radiação e sem condições de se realizar restaurações. Qual deve ser a conduta neste caso, é a pergunta. É difícil, e essa é uma realidade que nós enfrentamos muito aqui, ou seja, pacientes com 2, 3 anos de pós-tratamento cirúrgico ou de rádio e que apresentam cárie de radiação, até mesmo porque os dentes saíram do foco daquele paciente, ou seja, o paciente estava tratando um câncer, ele passou por várias dificuldades, ele não queria o dentista, achava que aquilo não era importante, e as cáries de radiação, como eu mostrei, são muito rápidas. Em menos de um ano você pode ter destruição de todos esses dentes. São situações difíceis, porque sempre que possível temos que manter esses dentes. Para manter os dentes, teríamos que fazer endo, fazer o sepultamento. Isso não é uma técnica fácil, não dá para fazer isolamento absoluto, não é todo mundo que tem a habilidade para trabalhar num ambiente não adequado de tratamento endodôntico e muitas vezes não tem jeito, temos que fazer as extrações. Quando está indicada a extração, nós temos que tomar alguns cuidados, como profilaxia antibiótica, cobertura antibiótica, fechamento primário dos alvéolos, ou seja, tentar suturar o mais possível, mas suturar mesmo, gente, suturar mesmo para tentar fechar aquele alvéolo o máximo possível. Cuidados no pós-operatório com o uso de clorexidine, por exemplo, na forma de bochecho, para tentar evitar o máximo possível de contaminação. Se dispuser de laser, existem protocolos de laser de baixa intensidade para ajudar a estimular o osso a se recuperar e a mucosa, mas são casos difíceis. Cada caso é um caso. É importante salientar que depende muito da dose de radiação que aquele osso recebeu. Muitas vezes o paciente diz assim, não, eu fui irradiado, só que ele foi irradiado em mandíbula de um lado e o dente é na maxila do outro lado, onde a dose de radiação que chegou naquele molar, por exemplo, foi mínima. Então, ele pode ser tratado como um paciente convencional. Como é que nós vamos saber isso? Temos que solicitar ao médico radioterapeuta um mapeamento, ou seja, como foi a distribuição da radiação na cavidade bucal daquele paciente. Blumenau perguntou por quanto tempo pode-se observar cáries de radiação após a radioterapia. As manchas brancas podem começar em poucas semanas depois do término da radioterapia, porque as manchas brancas da cárie incipiente de esmalte, elas refletem a primeira desmineralização daquele esmalte. Então, muitas vezes, em 5, 6 semanas depois, nós já temos as manchas brancas começando a aparecer, que é o estágio inicial da cárie. Então, é a hora já de mostrar para o paciente que aquilo ali, se fosse uma situação convencional, provavelmente não aconteceria, intensificar medidas de higiene, pasta de dente com flúor, bochechos com solução de flúor mais concentrado, nós não usamos só 0,05, a gente usa no mínimo a 0,1%, 3 vezes ao dia, controles mais periódicos, aplicação em consultório, verniz fluoretado, enfim, tudo que você puder lançar a mão. Agora, tem que hidratar de novo essa mucosa, tem que hidratar esse dente, tem que repor saliva. O pessoal de Videira havia feito uma pergunta, acho que ainda quando estávamos no assunto da saliva. Tá. Aí ele colocou algo ali no sentido de a base de carmelose, ou qual o nome comercial que você sugere? Nomes comerciais, no Brasil nós temos, existem várias redes em São Paulo que revendem uma marca chamada Kim Hidrate. Essa marca é cara, ela é excelente, ela não é boa, ela é excelente, mas ela se torna cara. E o SUS não tem esse material. Via sites de compra como Mercado Livre, enfim, também se consegue essas marcas americanas, como da linha Biotene, que tem gel, chicletes, colutório, spray, mas também é caro. O paciente nosso de unidade básica não vai conseguir. Nas farmácias de manipulação existem algumas fórmulas diferentes. Mesmo aqui em Florianópolis, nós temos diferentes fórmulas sendo usadas por diferentes farmácias. Mas isso tem artigos na literatura, eu não vou lembrar neste momento qual a composição exata. A viscosidade dela pode variar, por exemplo, para uso em spray diurno,
os bioquímicos de farmácia de manipulação, eles usam, por exemplo, glicerina a 10%, que deixa um pouquinho viscoso, mas não muito. Para uso noturno, geralmente a glicerina é 30%, 40%, que é o veículo que dá o espessamento dessa saliva. Mas a composição exata, neste momento, você vai me desculpar, mas eu não tenho ela. Você pode me mandar um e-mail, eu posso conseguir para ti. Tem uma pergunta que está relacionada a respeito ali do uso do chiclete sem açúcar pode auxiliar. Ali, né? Isso que eu acho que já ajuda, né? A resposta é sim e talvez. Sim, quando as glândulas submandibulares não forem afetadas pela radiação. Por quê? Porque as glândulas submandibulares são aquelas que mais respondem ao estímulo mastigatório. Então, quando você vai almoçar e vê uma comida gostosa, ai que bom, dá água na boca, são as glândulas submandibulares que estão respondendo. Então, essas respondem ao estímulo mastigatório. Ou seja, os chicletes sem açúcar vai ajudar, sim, se elas não tiverem sido irradiadas. As parótidas é muito mais difícil conseguir estimular. Então, não tem muito, os chicletes não atuam muito sobre as parótidas, atua menos. Mas sempre lembrando, chicletes sem açúcar. Então, por exemplo, se o paciente teve carcinoma de orofaringe, foi irradiado aqui embaixo. Se o paciente for homem, fica fácil de você saber, porque ele não vai ter barba nessa região. Então, isso é um guia que ajuda para os pacientes do gênero masculino. Foi irradiado aqui embaixo? Dificilmente mesmo chiclete sem açúcar vai ajudar. Mas, se ele foi irradiado em partes mais altas, por exemplo, mais maxila, cavidade nasal, palato duro, geralmente as glândulas submandibulares não são muito afetadas. Então, aí os chicletes vai ajudar mais. Por isso que a resposta é sim ou talvez.